A empresa onde você trabalha é uma boa empresa? O seu trabalho é um bom emprego? Como é que a gente pode classificar e determinar isso como bom? O colégio onde você coloca as suas crianças é um bom colégio? Como é que a gente pode determinar isso? Como é que a gente pode fazer essa avaliação? Pela estrutura? O bom trabalho, o bom emprego é aquele em que o patrão paga bem? E quem é o bom amigo? O bom amigo é aquele que está sempre pronto e disponível financeiramente? É aquele que empresta dinheiro quando a gente está precisando, está nos apertos. Nossa, esse aí é um amigão mesmo. O texto bíblico, no versículo 11 do capítulo 10, inicia Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O que quer dizer bom? É curioso que este texto, ele esteja dentro de uma situação dramática. Na verdade, há um embate, uma disputa muito acirrada aqui entre Jesus, os mestres da lei e os líderes judeus, por causa da cura de um cego. E na verdade esse embate, essa discussão, ela vai até os limites. E no capítulo seguinte, Jesus corre o risco de ser apedrejado. Então, apesar de consolador essa mensagem, que Jesus é o bom pastor, o fato de Jesus dizer isso dentro deste contexto, nos abre e nos possibilita refletir sobre o que Jesus quer dizer com bom aqui no texto. Porque o que é bom aqui cria inimizade entre as pessoas, entre esses dois grupos, está levando Jesus à morte. O que é bom aqui determina o destino eterno das pessoas. E por outro lado, o que é bom determina também a condenação eterna. Portanto, a discussão ou o entendimento sobre o que é bom é muito oportuno. Jesus, quando se refere a si mesmo como bom pastor, a palavra grega, ela é kalos, e traduzido aqui como bom, ele expressa utilidade. É bom, belo, no sentido de ideal, uma perfeição moral, aquilo que é competente. E aqui a gente já começa a entender o porquê desse conflito todo. Jesus é bom por quê? Porque Ele é o ideal. Ele é o pastor, como Ele mesmo diz no nosso texto, que Ele mesmo dá a vida pelas ovelhas. Ele é bom porque não pecou. Ele é bom porque obedeceu o Pai em tudo. E foi até as últimas consequências, de forma espontânea. Ele dá a vida porque Ele é bom. Porque sem este sacrifício não há possibilidade de salvação e expiação dos pecados. Jesus dá a vida pelas ovelhas. Essa é a bondade de Jesus. Por outro lado, os líderes judeus, também chamados de lobos e mercenários, não reúnem essas características. Eles não cuidam do povo. Eles espalham o povo. E é justamente aqueles de quem se esperasse todo o cuidado, eles acabam espalhando então o povo de Deus. Deviam cuidar, deviam apacentar, tratar, alimentar o povo. E eles não fazem.
eles não dão a vida. E Jesus os compara aqui como aqueles que trabalham por dinheiro. Significa que não há o comprometimento, não há a bondade, não há o ideal, não são competentes para isso. Por isso, queridos irmãos, você consegue identificar o verdadeiro pastor? O verdadeiro pastor não significa, ou o pastor ser bom, não significa que ele satisfaça os nossos desejos, que ele atenda todos os nossos pedidos. Pelo contrário, este pastor, ele não atende o pedido das pessoas, ele está em missão para entregar a sua vida por causa dos nossos pecados. Então, esta missão de Jesus, esta bondade de Jesus, é uma bondade oportuna, que nós podemos entender através da sua renúncia, através da sua morte. Como ele mesmo disse, ele é servo e indicou o caminho para as pessoas, dando um novo entendimento a respeito do que é ser bom. Ser bom é entregar a vida pelas outras pessoas. E é curioso como as pessoas o seguiram, inclusive por causa deste milagre que Jesus fez, e a discussão toda era a respeito deste milagre. Poxa vida, esse sujeito que fez esse milagre, ele tem alguma coisa especial, porque ninguém consegue fazer as coisas que ele está fazendo. Então a mensagem dele deve ter crédito. Os líderes judeus não queriam dar este crédito. E assim, Jesus, através deste embate, ele determina e dá às pessoas uma nova compreensão a respeito da sua bondade. Bondade é dar a vida pelas pessoas. E não só Jesus determina, também ajuda a definir a bondade biblicamente, como dar a vida e ser obediente. Mas também ele é o verdadeiro pastor, porque isso também está em jogo aqui no nosso texto. A base da sua autoridade, ela está, e do seu pastorear o rebanho, ele está no seu relacionamento com o Pai, de onde procede todo o bem, incluindo a nossa redenção. Nos versículos 17 a 18, Jesus deixa claro, o relacionamento de Cristo com o Pai nos assegura a salvação. A salvação só pode proceder de um, que é Deus, diz Jesus. Os fariseus não compreendem esta realidade nova que lhes é apresentada. Os discípulos demoram a aceitar esta verdade. Na verdade, eles vão crer que Jesus é bom, e o sentido de ser bom apenas depois da ressurreição. Quando Jesus então ressuscita, se apresenta a eles, Tomé não crê num primeiro momento que Deus é bom, que Ele precisava morrer e ressuscitar pelos nossos pecados e ser obediente até a morte de cruz. E o texto de Marcos, capítulo 10, versos 1 até 8, naquele embate de Jesus com o jovem rico, por que me chamas bom? Diz Jesus ao jovem, só Deus é bom. Jesus, na verdade, nesse texto está também reivindicando a divindade, que o jovem não poderia ver. Para ele também o conceito de bondade era cumprir determinados preceitos, distanciando um pouco da verdadeira bondade que Jesus estava para cumprir naquela cruz. Atos, no capítulo 4, versos 1 a 12, é o texto da leitura que substitui o Antigo Testamento aqui. Os saduceus não acreditavam na bondade de Jesus, ou seja, de que ele morreria para ressuscitar, e assim conquistando a salvação para nós.
E aí que Pedro se levanta e diz, através do Espírito Santo, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E aqui novamente é interessante observar que aqueles que estavam encarregados, os construtores, de cuidar do povo, de observar, orientar o crer, ou seja, apontar para o crucificado, não estava sendo feita por quem deveria fazer. E assim, esses textos bíblicos que nos fazem refletir sobre o que é bom, eles também nos dão instrumentos, mecanismos, para que nós também possamos julgar qual que é a igreja boa. O que é ser bom? É quando nós somos servidos? É quando os nossos desejos e quando as nossas opiniões são aceitas? É muito além disso. Ser bom é entregar a vida, é ser obediente, é olhar e se firmar no crucificado. E é por isso que o texto de 1 João aqui também está selecionado para o nosso fim de semana, porque ele não quer nos deixar esquecer de que a fé não pode ficar só em palavras, mas a fé precisa também ser aplicada na vida das pessoas. Ela precisa ser vivida. Por isso, queridos irmãos, a gente vai olhar para trás, fazer um retrospecto da nossa vida, e a gente vai perceber que a bondade dos nossos pais, ela estava também naqueles momentos em que nós fomos corrigidos severamente. A bondade dos nossos pais, a bondade das pessoas, não está reclusa ou encaixotada dentro daquilo que nós às vezes pensamos que é bom, mas vai muito além, porque diz respeito ao interesse pelo outro. Os pais, quando se interessaram por nós, fizeram todo o possível, corrigiram severamente, com o objetivo de que as coisas dessem certo lá na frente, nos tornássemos pessoas boas. Assim, eles foram bons, dando-nos aquilo que nós precisávamos, nem tanto aquilo que nós queríamos. E é assim que nesse quarto domingo de Páscoa nós olhamos também para o bom pastor Jesus. Não é o pastor que responde a todas as nossas orações. Ele é bom porque ele é o pastor perfeito. Ele é o pastor eficiente. Cumpriu a lei por nós em nosso lugar, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele é bom por isso. Ele é bom porque através do seu sacrifício nos deu a vida que há de vir, a vida eterna, a esperança sobre a qual repousa toda a fé que se seguiu a Páscoa, é a fé na ressurreição, a fé na vida eterna. Que Deus preserve, queridos irmãos, este conceito refeito, renovado em nossos corações. Jesus, o bom, o eficiente, aquele que entregou a nossa vida e que se entregou por nós, pelos nossos pecados, e que isso nos ajude e nos inspire também a ser bom às outras pessoas. Diante desse novo conceito de bondade, logicamente, Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Ele tem cuidado de nós, em Cristo nunca estaremos sós.